Olá, meus amigos, minhas amigas. Sempre é uma alegria estar com vocês nesses momentos do compartilhar, aí onde podemos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e os acontecimentos históricos, que é o que nós estamos agora focados, né? Os acontecimentos históricos da vida de Cristo, nessas semanas agora que antecedem aí a Páscoa, onde nós estamos olhando aquelas últimas histórias, aliás, da morte de Cristo. E hoje, seguindo aí o roteiro proposto pelo livro que nós temos adotado como roteiro de trabalho, esse roteiro tem aqui a palavra no capítulo 49, no capítulo 50, sobre os últimos discursos de Jesus, no capítulo 49, e no capítulo 50, os sofrimentos de Jesus no Getsemane. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aí, tá? Deus abençoe para nós esse momento, que tenhamos a oportunidade de refletir e crescer um pouco também na nossa fé diante desses relatos históricos que a gente tem aí. Se você quiser olhar na sua Bíblia em casa, é João capítulo 13 até o 17, a primeira parte do capítulo que fala sobre os últimos discursos de Jesus, tá? É uma caminhada, né, sobre esses capítulos aí do 13 até o 17 de João. Bueno, então nós temos aqui pelo menos 5 destaques dentro desses últimos discursos de Jesus. As últimas aparições, as últimas falas, as últimas mensagens que ele vai entregando para o povo, retomando algumas que já foram bem explicadas, né? Eu sempre acho bem importante quando a gente analisa assim a trajetória de um grande personagem como Jesus, que se apresenta para uma grande missão, o seu primeiro discurso e o seu último discurso. Ou seja, lá no primeiro, né, a ideia da proposta, da plataforma que vai ser usada para gerenciar, se esse líder é um líder que tem uma visão, Jesus tinha, ele já prevê lá no seu primeiro discurso tudo o que ele pretende fazer. E no último discurso é aquela retomada dos principais pontos que ele gostaria de deixar como destaque evidente daquilo que ele fez. Então, estamos aqui no terceiro ano do ministério de Jesus, está terminando, né? Já vimos algumas histórias aí referentes ao primeiro discurso de Jesus lá, Sermão do Monte. Em tempos passados a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E agora vamos dar uma olhadinha sobre os discursos finais da semana ali, as últimas semanas antes da sua morte, tá? Primeiro destaque que nós temos aqui, então, é sobre a fala dele quando ele diz assim: novo mandamento eu dou para vocês. Então, esse novo mandamento é um destaque importante. Jesus quer frisar a importância daquilo que é indispensável, que não seja esquecido, né? É indispensável na vida dos cristãos. E ele é muito claro, é muito curto: que vos ameis uns aos outros. Ou seja, vamos simplificar todas as coisas que foram ensinadas até aqui, vamos entender a profundidade de tudo aquilo que foi ensinado até aqui, vamos assumir uma postura em relação a tudo aquilo que foi nos ensinado nesses 3 anos de pregação de Jesus aí através dos evangelhos. Vamos fazer isso? Então vamos juntar tudo numa única frase: amor. Amor uns pelos outros, que vos ameis uns aos outros. É interessante esse destaque aqui, que Jesus poderia ter usado várias formas de trazer essa ideia do amor, né? A Deus acima de todas as coisas, como o primeiro mandamento que começa, a igreja como organismo de Cristo organizado, né? Mas ele prefere essa linguagem: que vos ameis uns aos outros. Ou seja, vocês estão agora abastecidos pela palavra do Senhor, vocês estão tocados pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus que vem sobre vocês. Vocês têm uma relação com Deus, uma relação, estão com Ele, estavam ali com Jesus. Agora eu quero ver isso acontecendo na vida de vocês. Como é que vocês vão distribuir isso na vida de vocês no dia a dia? Porque não adiantará nada vocês terem uma relação comigo, Jesus talvez diria isso, né? Não adiantaria nada vocês terem uma excelente relação com Deus se vocês não entendem a dinâmica disso aplicada na relação com o próximo. Tá? Um dos mandamentos bem importantes que ele deixou para nós lá, numa orientação bem simples também, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Vê que Jesus tem uma ênfase muito grande na questão da vivência dos valores que ele ensina.
Isso aqui de amar-nos uns aos outros é vivência, é relacionamento. E Jesus está chamando a atenção para isso, que quanto isto é importante e necessário. Muito bem, depois desse destaque vai para o segundo destaque, onde ele diz assim, ó, eu vou preparar para vocês um lugar. E ele se apresenta como o caminho que leva a este lugar. Então Jesus é o caminho que leva a gente à comunhão plena com Deus. Então, vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estou, vocês também estejam. Né? Vou abrir esse caminho para vocês, vou entregar esse caminho para vocês. Eu sou o caminho de vocês, é comigo que vocês vão caminhar. Então, Jesus faz esse destaque importante da presença dele, né, dentro dessa dinâmica da nossa caminhada e da nossa existência de fé. E ele diz aqui, vocês não sabem o caminho, né, mas eu vou levar vocês por esse caminho. Eu vou conduzir vocês. Estejam seguros de que eu sei o caminho, eu sei por onde que é que precisamos ir. Sou o caminho, sou a verdade e a vida. E este é o testemunho que ele dá. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é uma segurança que Jesus quer nos dar no que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele e aos efeitos da fé na vida, efeitos práticos da fé. E vocês estão aqui, mas vocês têm outra perspectiva, outro caminho, outra direção. E esse caminho sou eu. E eu vou levar vocês para lá, para perto do meu Pai. Esse é o segundo destaque das últimas mensagens de Cristo. O terceiro destaque que ele dá aqui, agora que ele está falando sobre ir para o céu, voltar e tudo mais, antes, né, de fazer essa volta, ele vai falar sobre aquele que fica. E ele diz, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Consolador. Aquele que vai ficar para vocês, aquele que vai orientar vocês, aquele que vai dar direção para vocês, aquele que vai mostrar caminho para vocês. O Consolador, o Espírito que guiará vocês em toda a verdade. A verdade está revelada, a verdade está entregue, Jesus é a verdade, e para que a gente conheça essa verdade, ele diz, ele guiará vocês em toda a verdade, o Espírito Santo vai vir como Consolador. A força de Deus, a dinâmica da fé é movida pelo poder do Espírito Santo. E Jesus envia esse Espírito, não nos deixa aí para descobrirmos sozinhos, ou para entendermos sozinhos, ou para praticarmos sozinhos os valores que ele deixou da nossa espiritualidade e da nossa vida de fé com Ele. O Espírito Santo estará com vocês e vocês não estarão sozinhos. Ele os consolará e aí nós vamos entender depois do Lutero falando, né, que o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade, nos coloca na linha de relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. O quarto destaque da fala de Jesus nos últimos discursos dele vai por conta da paz. Ele fala dizendo que ele está deixando a paz conosco. Ele vai dizer assim, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Este pensamento da paz é o restabelecimento, né? É o final da história de Jesus, porque ele veio para estabelecer paz entre os homens. Ele veio para acabar com aquela antiga guerra, aquele antigo conflito do pecado da humanidade com a santidade de Deus. Jesus Cristo veio para estabelecer a paz. O nosso relacionamento com Deus, um relacionamento sadio, um relacionamento pautado pelo amor, pelo acolhimento, pelo perdão, que gera a paz entre nós todos. Então Jesus Cristo diz, eu estou deixando para vocês a paz. E está pronta a paz. A paz agora precisa ser acolhida, precisa ser entendida, precisa ser cultivada, precisa ser desejada por vocês, mas ela está pronta para vocês. Em mim vocês encontram a verdadeira paz. Os elementos necessários para se construir a paz estão em Cristo. Cristo é o símbolo universal da paz. E se nós queremos estabelecer paz em qualquer área dos nossos relacionamentos, não só do nosso relacionamento com Deus, mas especialmente lá em cima, como ele começou dizendo, né, que vos ameis uns aos outros. Às vezes entre nós não temos paz, temos dificuldade. Se queremos restabelecer a paz entre nós, nós precisamos virar para Cristo. Precisamos buscar esse Cristo, precisamos entender esse Cristo, receber esse Cristo. E é isso que ele está dizendo para nós, eu deixo a paz para vocês. Está pronta. O mundo me odiou, o mundo
me perseguiu, o mundo me destruiu, mas eu conquistei a paz. É isso que Jesus está falando. E ele tem esse antídoto do conflito, do ódio, da perseguição, da raiva, pela paz. E em Cristo nós encontramos esse antídoto. E nós podemos fazer isso como cristãos, porque nós somos pacificados por Jesus Cristo, para nos tornarmos pacificadores do mundo onde estamos, mensageiros e embaixadores da paz. E é isso que Jesus espera de cada um de nós também, quando Ele nos entrega a paz. Estou deixando para vocês a paz. Depois, então, no último ponto, que é o destaque do nosso material aqui, do nosso livro aqui, fala sobre a oração de Jesus. Aí Jesus vai orar por nós. Está terminando as suas missões, Ele vai dizer, então agora eu vou orar por vocês. Está tudo entregue, só me falta falar com Deus a respeito de vocês agora. O que eu tinha que entregar está aí. E aí, a oração dele, na oração dele, é uma oração muito bonita que tem, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Então vejam a oração de Jesus. Ele sabe que nós não somos do mundo, ele fala sobre isso, ele conversa com Deus a nosso respeito, ele nos recomenda, ele nos entrega na mão do Pai com essa oração, né, de que ele quer que nós estejamos aonde ele está. Ele está no céu, nós sabemos que ele passou por tudo e está com Deus no céu, voltou para lá, e é lá que ele nos quer. E esse é o pedido de Deus, de Jesus para Deus, Deus Pai. Eu quero que eles venham comigo. Eu quero que eles saibam, que eles entendam tudo, que eles assimilem a fé, que eles vivam lá no mundo deles, né? Aqui na nossa realidade, mas no final eu quero que eles estejam comigo lá no céu. Olha que bonito, gente. Meu Pai não vai deixar de atender essa oração de Jesus. É uma oração muito linda, em que Ele nos inclui naquele mundo de maravilhas que está lá reservado para nós no céu. Ele não nos esquece aqui dentro deste mundo. Ele não nos deixa, não nos abandona, não nos relega a segundo plano e agora se virem. Não, Ele diz, Pai, eu quero que você traga eles para cá. Eu quero que você coloque eles aqui comigo. Eles me seguiram, eles me amaram, eles viveram conforme o evangelho que eu lhes deixei e eu quero que eles estejam comigo aqui no céu. E essa oração, eu tenho plena certeza que Deus tem muito bem registrado por ser a oração do Filho amado dele. Praticamente a sua última oração, seu último pedido. E creio que Deus não vai deixar de atender esse pedido. Por isso eu vivo na companhia de Jesus e eu quero me identificar cada vez mais com esse Jesus, porque eu sei que o Pai vai me buscar para levar junto com Ele, para ficar com Ele lá no céu. Porque seremos companheiros lá no céu. Eu, Jesus, você e todos nós que cremos nele. Então, esse é o nosso destino. É aí que Jesus nos colocou, nas mãos do Pai, para que o Pai nos leve para a vida eterna. Então nós vemos que Jesus é o único caminho e os que seguem esse caminho, eles têm agora algumas características que são destaque também aqui desse momento de reflexão. Quer ver algumas características desses que seguem com Jesus e que vão ser levados pelo Pai para o descanso eterno. Aqui o nosso querido professor ele coloca como destaque: eles têm amor uns pelos outros. Essa é a primeira característica dos que seguem Jesus. Estamos identificados com isso? Ok, vamos para a segunda. São guiados pelo Espírito da Verdade, o Consolador. Aceitamos quando o Espírito Santo nos chama, nos congrega, nos ilumina, nos santifica. Atendemos ao chamado, vamos lá. Temos essa dinâmica do Espírito Santo viva em nós e nós nos deixamos reger por ela. Ótimo, estamos no caminho. Outra, desfrutam a paz de Jesus no meio do mundo, hostil e conturbado. Sim, sentimos a paz de Cristo mesmo no meio de tudo que está acontecendo. Percebemos que Jesus ainda está aqui na sua palavra. Se isto é verdadeiro, estamos ainda no caminho. Esse é o caminho da fé e é o caminho da paz. E o último destaque que o nosso professor coloca aqui é: sabem que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós sabemos que Jesus Cristo é nosso advogado, que Ele nos defende, nos protege, nos representa diante do Pai. Pois é, para a gente ter um bom advogado, a gente tem que ter uma boa conversa com o advogado, para o advogado nos entender também.
Então precisamos conversar muito com Jesus para que sejamos entendidos por Cristo, acolhidos por Ele, perdoados por Ele e aí levados também à presença do Pai. E o Pai, olhando para nós e olhando para Cristo, que é o nosso advogado, vai dizer: tudo bem, gente, pode entrar. A porta do céu está liberada para vocês. Esse é o nosso ponto final da nossa jornada e caminhada. Muito bem. Depois de tudo isto, desses destaques aí, a gente vai acompanhando agora Cristo para o Getsemane, que é a última, praticamente a última parada de Jesus aí antes da sua morte. Isso está no capítulo 26 de Mateus e também no capítulo 14 de Marcos e no capítulo 22 de Lucas. É uma estação de sofrimento, o Getsemane. Jesus foi, juntamente com seus discípulos, para outro lado, agora caminhando para o lado do Monte das Oliveiras, conhecido então como o Monte do Calvário, o Getsemane, né? E lá ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fala para os discípulos, né? Estou acabado, estou terminado. Fiquem aqui e orem comigo porque eu vou precisar das orações de vocês. Quantas vezes a gente já teve que fazer isso, né? Que a gente chega a esses limites e eu não consigo mais. Tão bom quando a gente tem amigos para quem a gente pode transferir agora o nosso desejo de bem-estar. Olha, meus amigos, orem por mim porque eu não consigo nem orar mais. Não consigo nem falar mais com Deus. Eu estou tão perturbado, tão confuso, tão atrapalhado que agora eu preciso que vocês orem por mim. Jesus não está atrapalhado, né? Mas ele está sofrendo, está agonizando. E ele diz para os discípulos: orem por mim, fiquem aqui e orem por mim. Infelizmente os discípulos também estavam cansados e eles acabaram pegando no sono. Então esse Getsemane revela algumas coisas impressionantes aí sobre essas questões de resistências também, né? Jesus Cristo precisa, pede, não consegue, não tem essa ajuda dos discípulos. Nós pedimos para as pessoas, muitas pessoas oram por nós, algumas esquecem também, e nós seguimos o nosso caminho. E aí Jesus faz uma oração lá ao Pai, e olha só que oração interessante. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não estou me sentindo preparado para isso. Esse sentimento de não estar pronto, de não estar forte, de não estar equilibrado, também nos visita muitas vezes. Às vezes aparecem coisas na vida da gente que a gente não se vê preparado para elas. Uma doença, uma perda, uma morte, sei lá o que, tudo pode acontecer. A gente não está preparado para isso. E aí a gente pode ter essa fala como Jesus teve aqui: Pai, se for possível, afasta de mim, eu não quero isso. Não vou conseguir. Tem que conversar com o Pai sobre isso. Tem que pedir essa orientação, tem que pedir essa força. E Deus estava ali ao lado de Jesus. E Deus entendeu essa oração. O Pai estava ali com Jesus. E aí Jesus orou mais 3 vezes ainda, pedindo essa força de Deus para ser atendido, né, no meio dos seus sofrimentos. Então, vejam bem, o Getsemane, ele revela pelo menos 3 coisas naquele lugar. Primeiro, um lugar de tormentos, sofrimentos e angústia. A nossa vida tem muitos Getsemanes, momentos de grandes tormentos, de grandes preocupações, medos, aflições, dúvidas, raivas, ódios, enfim, uma mistura de tudo. E nesses momentos é importante conversar com o Pai: afasta de mim esse cálice, é possível pedir isso. O Getsemane também revela a fraqueza do ser humano. Os discípulos que estavam lá para orar com Jesus não conseguiram. A fraqueza humana tomou conta e eles não conseguiram fazer frente àquele desafio de estarem com Cristo no seu momento de oração. Fraqueza humana, né? Nós também temos nossas fraquezas humanas e precisamos nos apegar cada vez mais a Deus. E o Getsemane, então, ele também se revela como a união dos céus e da terra. E Deus colocou ao lado de Jesus um anjo, diz o texto lá, né? Em oração e comunhão com Deus, ele se viu agraciado pela presença de um anjo que o confortava e que o levantava, e mesmo com o sangue, o suor se convertendo em gotas de sangue ali, tamanho sofrimento e dor, ainda assim estava com o anjo de Deus que o protegia e o abençoava para lhe dar a vitória final. E isso é o que a gente vê nessa sequência de histórias aí que nós estamos lembrando agora, né? Esse cuidado, proteção e ajuda de Deus na nossa vida. Certo, gente? Aprendamos um pouco dessas histórias aí, apliquemos isso na nossa caminhada, nos inspiremos nas histórias de Jesus e sigamos aí confiantes dessa presença de Deus na nossa vida, tá bem? Um bom tempo para você, uma boa reflexão. Semana que vem a gente estará
novamente juntos aí. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Um forte abraço para vocês.